A criança interior é uma parte do nosso inconsciente onde estão alguns comportamentos que experimentamos na nossa infância, além das emoções reprimidas, dos padrões que carregamos até a fase adulta. Então, o que a gente tem naquilo que chamamos na psicanálise de criança interior? A gente tem, então, esses comportamentos que a gente experimentou na infância, nós temos emoções que nós fomos reprimindo durante toda a nossa vida e temos também alguns padrões que nós desenvolvemos e carregamos para a fase adulta. Se você observar bem, você tem um padrão de reação. Tem gente que chora fácil, tem gente que não. Tem gente que reage abruptamente, tem gente que é mais calmo. Você desenvolveu um padrão. Tem gente que sofre calado. Quer ver quem é que sofre calado aqui? Levanta a mão. Olha aí. Hoje tem bastante, hein? Depois a gente vai conversar. Tem gente que sofre calado, tem gente que explode. Quem são os que explodem aí? Levanta a mão. Você vai desenvolvendo padrões de comportamento. A vida é assim. Agora, observe o que eu vou colocar aqui para vocês. A criança interior é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. A gente precisou se adaptar. A gente precisou criar algumas questões, alguns comportamentos que nos favoreciam em muitos aspectos. É por isso que você vê crianças, por exemplo, numa determinada idade, que eles começam a mentir. Eles tentam manipular. Aí você pensa, nossa, meu menino ou minha menina tem um problema. Não, eles estão simplesmente se adaptando a alguma coisa que você está produzindo na vida deles. Ok? Agora, o que acontece? Essa criança interior, esses padrões, isso pode ser muitas vezes um padrão negativo. É por isso que a gente tem um outro termo, que a gente chama de a criança interior ferida. O que é a criança interior ferida? Vamos embora lá? Vocês estão acompanhando? Se eu estiver indo rápido, levanta a mão, tá? A expressão criança interior ferida normalmente se refere à dor emocional que sentimos durante a infância e permanece sem ser curada dentro de nós. Todas as emoções não resolvidas, necessidades que não foram atendidas e situações dolorosas em que nos sentimos assustados ou violados não desaparecem simplesmente. Então, tudo isso que você experimentou na sua infância não desapareceu. E olha só, essas emoções existem dentro de nós, fazendo o quê? Criando uma lente através da qual passamos a enxergar o mundo. Dentro de mim, dentro de você, dentro de cada ser humano no planeta, existe um inconsciente da sua infância que nós chamamos de criança interior, que guarda essas lembranças com você e que interfere no seu comportamento, nos seus relacionamentos e na sua reação e na maneira como você vai agir com as outras pessoas. Isso eu ainda nem entrei nos traumas da vida adulta. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma coisa que faz com que a gente enxergue muitas vezes os nossos relacionamentos a partir daquilo que os nossos pais ou cuidadores fizeram conosco. E você pode perceber que quando a gente chega na melhor idade, ou na terceira idade, eles vão mudando os termos absurdamente, né, ano após ano. Quando a gente chega nessa idade, você já reparou que a gente briga com os nossos avós assim? Você está parecendo criança, mas está mesmo. Porque esses padrões, já é comprovado, eles voltam com muita força na velhice, porque o cérebro também envelhece e ele cansa. Então, você vê muitas vezes esses padrões em pessoas idosas, você vê esses padrões da criança interior em adultos que se relacionam brigando. Não, gente, quem já viu briga de casal aí, não levanta a mão, não levanta nada, só pensa. Não pareciam duas crianças nervosas brigando? A questão é que agora eles têm tamanho e força. E têm poder de argumento, são adultos. Mas estão se comportando como crianças e acusando um ao outro e brigando por besteira. São comportamentos infantis. Por que isso? Bom, as maiores feridas da alma são adquiridas na infância a partir das relações com os nossos cuidadores. Tá? De onde vem a maioria disso? Vem daqui, ó. Geralmente, essas feridas são geradas em quem passou por abandonos emocionais ou físicos, negligências emocionais ou físicas, abusos
emocionais ou físicos, cobranças, foi o meu caso, críticas, foi o meu caso, pressões constantes, foi o meu caso, ou que cresceram em um ambiente familiar tóxico, ou seja, aquele ambiente familiar onde parece que ninguém se entendia, ninguém cuidava de ninguém e havia muita agressividade. Então, a gente pode definir como ambiente familiar tóxico aquilo que te prejudicou emocionalmente. Então, muitos de nós, ou a maioria de nós, mais ou menos, carrega essas marcas no coração. Então, só para a gente resumir essa parte, a família é a nossa maior fonte de amor e de dores ao mesmo tempo. A família é a nossa maior fonte de amor e de dores ao mesmo tempo. Então, todos nós temos nos nossos relacionamentos o nosso comportamento moldado por algo que nós chamamos de criança interior. E isso nos acompanha por toda a vida, tá? Ou seja, vou encerrar essa primeira etapa. Se você tem dificuldades nos seus relacionamentos adultos, medos, ansiedade, raiva constante, oscilações de humor, dificuldade de criar intimidade, conexão, ou de se mostrar vulnerável, provavelmente isso resulta da sua vivência no ambiente familiar. E é claro, cada um sabe de si, ok? Cada um sabe de si mesmo.